Pergunta: você já ouviu falar sobre reencarnação, sobre projeção astral e principalmente sobre viagem astral? Não? Bom, então chegou o momento de você descobrir toda a verdade à luz das Escrituras. E para isto, nada melhor que darmos início a este assunto através da leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 44, aonde disse o apóstolo Paulo: se há corpo natural, há também corpo espiritual. O que o apóstolo Paulo está afirmando é que o corpo natural é apenas a emanação do corpo espiritual que está na eternidade. Por isso, Paulo conclui através da leitura do livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, afirmando que o primeiro homem da terra é terreno, porém o segundo homem é o Senhor dos céus, ou seja, o primeiro homem é apenas a projeção astral do segundo homem que está nos céus. Pergunta: mas quem é exatamente este segundo homem que está nos céus? Bom, disse o apóstolo Paulo que o segundo homem é o Senhor dos céus. Porventura, o Senhor dos céus não é Deus? Bingo, meu querido amigo. Nisto podemos entender que nós somos a encarnação de Deus aqui na Terra. Nós somos a projeção astral do Senhor. Prova disso é que nas Escrituras está escrito que nós fomos feitos à imagem daquele que está nos céus. Quem está nos céus é o segundo homem, que é Deus. Nós somos a projeção astral. Nós somos a encarnação de Deus aqui na Terra. Até porque a viagem astral é realizada pelo Espírito, pois Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado conforme consta no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. O que nós chamamos de vida, na realidade, é a encarnação do Espírito, pois é o Espírito que faz a jornada da viagem astral para que a emanação de Deus ocorra aqui na Terra. Você consegue aceitar esta verdade, meu amigo? Que nós somos a encarnação do Deus vivo? Não? Então veja por você mesmo. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que há um só Espírito. O Espírito de Deus se desdobrando através de todos. Todos nós somos emanação de um único Espírito que se encontra na eternidade. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Quem exatamente Jesus era antes de Abraão? Uma vez que o seu corpo humano ainda nem havia nascido. Estamos falando do Espírito de Deus. Através do despertar da consciência espiritual, Jesus não se reconhecia mais através da emanação, não mais através do primeiro homem, senão através do segundo homem. O segundo homem é o Senhor dos céus. Jesus compreendeu que mesmo antes de Abraão ter vindo à existência, ele já era, meu amigo. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 28, está escrito: saí do Pai e entrei no mundo, outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Quem saiu do Pai foi o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é quem vem do alto. A viagem astral é realizada pelo Espírito de Deus, pois é o Espírito de Deus que se torna carne. Toda a carne é Deus em manifestação. O homem Jesus nasceu uma única vez, mas o Espírito de Deus tem encarnado desde o princípio da eternidade. Prova disso que no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir. Deus é exatamente um através de todos nós, e todos nós somos um através deste segundo homem que é o Senhor dos céus. Nós somos a emanação de Deus aqui na Terra, pois é o Espírito de Deus quem tem se tornado carne desde o princípio da fundação do mundo. Prova disso que no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, está escrito: eu sou o primeiro e também o último. Todos os seres humanos são emanação, são a projeção astral de Deus. Você pode até discordar disto, que nem João Batista, por assim dizer. Prova disso que no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 10 ao 13, está escrito: porque dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro. E Jesus, preste atenção, respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, disse Jesus, mas fizeram tudo o que quiseram com ele. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara a respeito de João Batista. Jesus categoricamente afirmou que João Batista era a reencarnação de Elias. Porém,
João Batista não concordou com estes termos. Mas como pode? Veja, em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 a 21, está escrito: Este é o testemunho de João. Perguntaram os sacerdotes: Quem és tu? E ele confessou: Eu não sou o Cristo. E João Batista, então, perguntaram-lhe: Então, quem és, pois? És tu Elias? João Batista disse: Eu não sou. João Batista, ele disse que ele não era Elias, mas Jesus afirmou que João Batista era a reencarnação de Elias. Como que ficamos? Ficamos com Jesus ou ficamos com a descrição de João Batista? Jesus afirmou que João Batista era a reencarnação de Elias. Porém, João Batista afirmou que ele não era Elias. Não, meu amigo. Talvez você não tenha entendido o texto. João Batista, ele acrescenta: Eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista compreendeu que ele não era Elias, muito menos o próprio João Batista, senão o próprio Deus, tendo uma experiência através do corpo. Pois ele disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. A voz do que clama no deserto é exatamente a voz de Deus, que é a sabedoria de Deus, que é Cristo, que é o Senhor, que é o Espírito Santo. João Batista compreendeu, ele descreveu com perfeição: Eu não sou Elias, até porque Elias se tratava exatamente do Espírito de Deus, pois foi o Espírito de Deus que encarnou e gerou Elias. Elias era apenas a emanação do Espírito de Deus, o que, por sua vez, o mesmo ocorreu com João Batista. João Batista também apenas era a emanação do Espírito de Deus, ele era apenas a projeção astral de Deus aqui na Terra, apenas a encarnação. Mas se o corpo é apenas a emanação do Espírito e o Espírito é a essência do ser humano, podemos entender que todos os seres humanos são o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Isto é viagem astral. É o Espírito de Deus encarnando na Terra.